Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero dar prosseguimento a essa conferência que nós tivemos ontem, amém, amados? Quem foi abençoado? Foi uma conferência muito abençoada, muito ungida pelo Senhor. Foi um tempo, está sendo um tempo que Deus está preparando um exército, um povo dele para a batalha, para coisas maiores, amém? Deus está preparando você para coisas maiores. Deus está preparando você para coisas maiores. Se prepara, porque quando a hora chegar, você precisa estar preparado. Eu até falei com um irmão essa semana, quando Saul foi ungido por Samuel, quando ele foi consagrado, Samuel deu diretrizes, vai acontecer isso. E quando chegar esse dia, que você for ungido, que acontecerem as coisas na tua vida, faze o que a ocasião te pedir. Tinha coisas que no momento é que ele iria saber. Tem coisas que você não sabe agora, mas vai chegar uma ocasião, vai chegar um momento em que você vai precisar agir, precisar tomar posse, precisar e ser usado por Deus, amém, amados? Então esteja preparado. Eu tive a oportunidade essa semana de ministrar para os pastores do distrito, e eu falei que a liderança que você quer ter amanhã, você já precisa começar a ser forjado hoje, ser preparado hoje, amém? Amém, igreja? A maneira pela qual você quer que Deus te use no futuro, você já precisa estar iniciando agora. E ontem à noite, quando o pastor Antônio Carlos estava ministrando aqui a palavra, eu estava ali e eu creio que Deus colocou algo no meu coração para falar para a igreja ontem, e eu falei que essas pessoas que estão ligadas, antenadas, elas já estão dando o passo para aquilo que Deus quer e tem na vida delas, amém? Amém, amados? Comece hoje, agora mesmo, a dar o passo. Tem gente que pensa assim, eu vou começar a ler a Bíblia toda amanhã. Não vai ler, se não começar hoje. Eu vou começar a orar nesse propósito amanhã. Começa agora. Senão essas coisas que ficam para amanhã, vão ficando para depois de amanhã, para daqui a uma semana, para daqui a um mês, e nada acontece. E nada muda se você não mudar o seu dia a dia. E eu quero, dentro desse tema tão abençoado, sobre discipulado, queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Eu vou ler em alguns textos que eu anotei aqui, algumas passagens. Juízes, capítulo 2. Existem exemplos de discipulado na Bíblia. Existem exemplos de como fazer discípulos, como ser um bom discípulo e como fazer discípulos. E um dos exemplos para mim mais terríveis que a gente poderia ler na Bíblia é esse que você vai ler agora, Juízes 2:10. A Bíblia fala que toda uma geração morreu, toda uma geração foi embora,
Está aqui, ó. Foi congregada a seus pais toda aquela geração. Congregada é morreu, enterrado. E uma geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que Deus tinha feito a Israel. Ou seja, sai uma nação do Egito, é liberto, é transformado, viram as 10 pragas, viram a coluna de nuvem, viram a coluna de fogo, viram as trevas separando o arraial de Israel dos egípcios, eles viram muita coisa, viram um maná descer do céu, viram a água sair da rocha, viram carne no deserto durante um mês inteiro, viram sinais, prodígios, maravilhas, a voz de Deus lá no monte, tanta coisa, trovões, tempestade, viram tudo. Entraram na terra, nasceu uma nova geração que ninguém conhecia o Senhor, nem a obra que Ele tinha feito. Não foi passada para a geração seguinte nenhum ensinamento. E eu já disse aqui nessa igreja aos adultos, aos pais, os seus filhos não estão tendo a mesma experiência com Deus que você está tendo. Nem as mesmas experiências de vida eles estão tendo. Tem alguns pais que acham que o filho tem que passar fome porque ele um dia passou fome. Não estou dizendo isso não. Mas a coisa precisa ser passada, o ensinamento, através do discipulado. O primeiro discipulado começa em casa, começa no dia a dia. Por quê? Como aquele irmão que falou ontem, esse cabeludinho, qual é o nome dele? O Arthur falou ontem aqui. Ele falou, eu vim aqui de outra igreja, eles são de São Paulo, não é? Falar aqui durante 1 hora, ninguém conhece a minha vida, mas quem conhece a minha vida, aí apontou para o outro pastor que veio com ele. Como é que é o nome dele? O Léo. Leonardo. Som. E a minha esposa. E é dentro de casa que a nossa família aprende o discipulado, aprende como ser, através do nosso exemplo, de quem nós somos. Esse texto fala da morte de pessoas que serviram a Deus, andaram na presença de Deus, e era Josué essa pessoa. Josué foi um excelente discípulo de Moisés, aprendeu, ouviu muitas vezes Deus falar com Moisés, e aquilo entrou nele, e no fim da vida de Josué, ele reúne toda a nação e fala assim, olha, escolham vocês a quem vocês vão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tinha essa convicção, não só ele, mas a esposa, os filhos e toda aquela geração serviu ao Senhor, andou na presença de Deus, porque Josué tinha 2 objetivos no ministério dele. Um era entrar com o povo e conquistar a terra, e a outra grande coisa e mais pesada ainda era ensinar o povo na palavra de Deus. Ser forte e corajoso para você entrar na terra, ser forte e muito corajoso para você cumprir tudo que está escrito na palavra. Ele tinha que ser muito mais corajoso para se manter na palavra. E é verdade, e é difícil se manter na palavra. E aqui uma geração, aí o que acontece quando uma geração não conhece o Senhor nem a obra do Senhor? Versículo 11 fala assim, então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois começaram a servir aos ídolos, aos Baalins e tudo mais. Moisés tem um discípulo, mas toda aquela geração que veio depois desse discípulo não conhecia o Senhor. Existe uma coisa que Paulo fala para Timóteo. Paulo fala sobre formação espiritual. A Igreja Nazareno escreveu um livro sobre formação espiritual. Eu já lecionei sobre esse livro. É esse livro que a gente usa na classe de escola dominical, classe de novos membros, formação espiritual. Ali dá o beabá da base cristã, da vida cristã, dos ensinamentos cristãos. Nós somos cristãos. Antes de você falar que é evangélico ou protestante, nós somos cristãos. Amém, amados?
servimos a Cristo, seguimos a Cristo. Ele é o nosso maior exemplo de vida cristã, de vida prática no Senhor. Você vai passando a Bíblia Sagrada e você percebe no livro agora de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5, 1 Samuel 8, 5, diz assim: eu não sei se eu estou no lugar certo aqui. Não, desculpa, antes de 1 Samuel, isso aqui é depois. É 1 Samuel, capítulo 1, versículo, desculpa, 1 Samuel 2:12. Diz a Bíblia que Eli era o sacerdote, sumo sacerdote. Ele tinha filhos que eram os sacerdotes, que serviam no templo. Na verdade, não era o templo, era no tabernáculo. Eles ofereciam sacrifício diante de Deus, eles recebiam as ofertas do povo, os dízimos. Mas diz aqui que os filhos de Eli eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, vinha o moço do sacerdote e, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, metia na caldeira ou na panela, ou no tacho ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel. Fora a prostituição que começou a acontecer ali, né? Versículo 22, olha o versículo importante aqui, ó. Eram, porém, Eli, está até aqui no... Já muito, fala de mais alto. Fala mais alto, velho. Ele já era muito velho. Uma coisa é o pai ensinar para o filho, mas o pai está jovem, forte, fala mais forte, fala alto. Mas quando ele tiver com 80, 90 anos, ele já não tem mais o mesmo vigor, não tem mais a mesma força. E vai ser o que os filhos quiserem que seja. Essa é a verdade. Você precisa, alguns pais conseguem internalizar nos filhos o ensinamento, outros não conseguem nunca, e não têm sabedoria, e nem procuram ajuda para saber como que se faz. É muito importante você observar a vida de Jesus. Falou assim: pelo fruto você conhece o quê? Pelo fruto você conhece o quê? A árvore. Eu entendo que nem os pais comeram uvas, a Bíblia fala, e os dentes de quem come uva é que vão se embotar, não dos filhos. Tem um ditado que diz assim, tal pai, tal filho. Mas há uma influência, há uma tendência. Não significa que se uma pessoa é bandido, o filho vai ser também. Deu para entender? Também não significa que se o pai é um homem de Deus, um ministro do Senhor, o filho vai ser convertido também não. Sim ou não? Você tem experiência de tudo nessa vida. E lá, mas a maioria esmagadora das vezes, pegaram um político aqui no Brasil, não vou dizer o nome, e ele todo envolvido em coisas ilícitas, e aí foram ver os parceiros dele na ilicitude eram os próprios filhos, era a própria família. É tudo uma gangue só, formação de quadrilha. E o pai está indo preso e os filhos estão indo junto. E para mim, quando eu vi aquilo, eu não vi nem a cena em si, o escândalo em si, eu vi a tristeza de uma família inteira, todo mundo corrompido. O pai conseguiu levar os filhos para todas essas falcatruas, essas coisas. Os filhos de Eli, o sacerdote,
Diz a Bíblia que o Senhor queria matar eles, e Eli não tinha mais força, porque quando ele tinha força, ele não destituiu os filhos do cargo. Depois não conseguiu mais. Samuel cresce dentro daquela casa, aí que vem 1 Samuel 8,5. Samuel cresce ali, quando Deus falou: Samuel, Samuel, lembra dessa história? Samuel estava lá perto desses homens, Eli e os 2 filhos dele, Ofni e Finéias. E diz aqui o capítulo 8, versículo 5, o povo de Israel se aproxima de Samuel. Samuel agora era juiz, sacerdote, aliás, era juiz, era o profeta da nação. Versículo 4, então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram até Samuel em Ramá, ele morava em Ramá. Eles disseram: Samuel, você já estava, o quê? Já está o quê? Velho. Fala para o teu vizinho assim: o tempo vai passar, irmão. Fala para ele assim: a fila anda. Essa é tão ruim, né? Ó, você já está velho, e os teus filhos, olha lá, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos, então coloca um rei sobre nós. Isso aqui para mim é uma tragédia. Isso aqui é uma tragédia, uma coisa horrível. E Paulo vai dizer para Timóteo assim: como uma pessoa vai cuidar bem das coisas de Deus se não cuida bem da sua própria casa? Eu não acho que Samuel deva ter sido um mau pai, mas ele perdeu nessa peleja aí também, porque está escrito na Bíblia Sagrada isso aqui. Quando eu falo que a Bíblia não esconde a falha, o pecado de ninguém, estou provando aí, ó. E você continua, e a coisa vai. E o texto que eu gostaria muito de usar por base, na verdade está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. E eu quero que esse seja até o tema dessa mensagem: até que Cristo seja formado em vós. Fala para a pessoa ao seu lado assim: até que Cristo seja formado em você. Fala comigo: até que Cristo seja formado em mim. Gálatas 4,19. Se você for ler o capítulo todo de Gálatas, você vai ver o apóstolo Paulo criticando muito os Gálatas. Ele ficou perplexo. O texto aqui em cima do versículo 12 na minha Bíblia está assim: a perplexidade de Paulo. Sede igual a mim, pois também eu sou como vocês. Irmãos, vos suplico, eu suplico a vocês. Vocês não me ofenderam em nada. Deixa eu ver isso aqui nessa. Eu quero ver essa mesma passagem aqui em outra versão aqui. Na linguagem de hoje, eu não sei se você consegue colocar ele, acho que sim. Lembra um pouco que eu anunciei, pela primeira vez eu anunciei o Evangelho a vocês? Eu estava doente. O próximo. Mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus. Amém? Eu quero abrir um parênteses aqui. Quando você começar
a repreender alguém, tiver que chamar a atenção, começar do seu filho, da sua filha, comece elogiando. Pega essa estratégia aí. Paulo está elogiando essa turma, agora vai descer a ladeira. Pegou isso aí? Pegou? Fechou o parênteses aqui. Versículo 15 agora. E como vocês estavam felizes, eu posso afirmar que, se pudessem, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. O que foi o que aconteceu? Acho que Paulo estava com alguma enfermidade nos olhos. Ele falou, acho que vocês teriam arrancado o olho para me dar, porque vocês estavam indo bem. Mas o que aconteceu? Pergunta para o teu vizinho, o que aconteceu, irmão? Pergunta mesmo, o que aconteceu? Cadê o primeiro amor? Cadê a obra? Cadê o compromisso? Cadê Cristo? Cadê o versículo? Olha lá. Irmão, fica onde eu estou, por favor. Eu estou no outro versículo. O que foi que aconteceu? Será que agora, por eu ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Olha para mim aqui, ó. A Bíblia tem um provérbio que fala assim: leais, verdadeiras, sinceras são as feridas feitas por quem? Por quem ama. Mas o amor encoberto dos inimigos, isso aí é que é o problema. As pessoas gostam muito de ouvir alguém dizer assim: conte comigo. A grande questão é se pode contar mesmo, na prática. Porque eu já vi pessoas dizendo assim: conte comigo. Um dia um irmão veio reclamar comigo. Pastor, fulano disse para mim que eu podia contar com ele, mas o senhor nunca me disse isso. Eu não tinha dito mesmo, porque eu não gostava de falar isso. Na verdade, eu nunca gostei, ainda que hoje eu fale, porque as pessoas gostam de ouvir. Eu prefiro fazer. Fui eu que fui visitar ele no presídio, fui eu que arrumei dinheiro para tirar ele da cadeia, fui eu que corri atrás, fui eu que fui ameaçado de morte. Amadeu Henrique só não disse conte comigo, o outro não fez nada, só falou conte comigo. As pessoas se iludem, as pessoas gostam de ouvir conte comigo, mas na prática, quem correu atrás de tudo foi eu aqui. Quem fez um monte de coisa foi eu. Quem foi visitar ele, quem foi visitar a mãe, quem foi visitar tudo, foi eu que fui visitar. Eu não era pastor nessa igreja ainda não, era em outro lugar. Cuidado com essa... Porque eu estou dizendo a verdade, agora parece que eu sou o vilão da história. Hebreus 12 fala assim: no momento a repreensão parece ser um motivo de tristeza, mas no final vai produzir um fruto. Amém, amados? Olha, irmãos, eu não acredito em líderes de célula, líder do que quer que seja. Eu não acredito em liderança de pais que concordam com tudo com os filhos. Não vai funcionar, você não vai ganhar essa pessoa, pelo contrário, você vai perder essa pessoa. Porque tem um texto na Bíblia que fala que Adonias tentou usurpar o trono de Davi, quase mata ele, e está lá escrito assim: seu pai nunca o contrariou, dizendo, por que você age assim, meu filho? Por que você está fazendo isso? Nunca nem fez essa pergunta. Leais são as feridas feitas por quem ama. Como é que Cristo é formado em nós? Eu tenho dito para alguns aí, alguns ministros, que você só cria vínculo com quem você tem problema, com quem você tem um embate, uma discussão. Ali é que vão forjando, as pessoas vão se conhecendo, vão se afiando. Mas quando você não tem nenhum tipo de relacionamento com a pessoa, não tem nada, não cria nada, é indiferente. E quando a pessoa não é indiferente para você, você se incomoda quando ela faz alguma coisa que desvirtua, você se incomoda com ela. Você pode até na hora engolir, não falar, mas se tiver oportunidade, vai falar. Sabe por que você fala? Porque você tem um compromisso com a verdade, com a coisa correta, com a coisa certa. Eu falei para vocês aqui, eu estava meditando nisso aqui, lembrei de 2 filmes que eu vi.
não lembro se era... Os dois filmes são de policiais, não é? Eu posso achar para você o nome desse... Não sei se é Assalto ao 13º Distrito ou... Eu sei que tinha um policial e outro. E agora o policial honesto tinha vencido o desonesto. E estava lá com a arma apontada pro corrupto. E o corrupto vira para ele e fala assim: vamos resolver isso aqui. Ele já tinha perdido a peleja. Vamos resolver isso. Nós somos policiais. Ah, mas eu gostei tanto da frase daquele policial honesto. Ele falou assim: só tem um policial aqui. Pegou isso aí? Só tem um policial aqui. Porque o outro podia ter um distintivo, podia ter uma credencial, podia ter uma identidade, podia ter um uniforme, mas ele nunca foi policial. Se foi, perdeu. Aí eu vi um filme recentemente com Denzel Washington, filme pesado, que ele era um mafioso, e o policial consegue prendê-lo. E agora o policial está tentando convencê-lo de entregar a máfia inteira. E essa é uma história real, inclusive, baseada em fatos reais. Isso aconteceu em Nova York, há muitos anos atrás. Alguém lembra desse filme? Alguém assistiu ou só eu que vejo televisão? Ah lá, então, os gangsters ali, os irmãos ali já assistiram. É um filme de gangster, inclusive. Aquele homem, quando vê que o policial honesto, ele tinha achado dentro de um carro $1 milhão, $1 milhão, e devolveu o dinheiro. E ninguém acreditava naquilo. Falou: como é que pode um homem achar $1 milhão? E eram notas não marcadas, eram notas para quem pegasse, porque existem as notas marcadas que fazem para pegar o bandido. Aquela ali não eram, estava livre de qualquer suspeita, e ele acha o dinheiro. Ele e o parceiro dele, nem o parceiro dele acreditou, ele pegou: vamos devolver isso tudo, e entrega lá na polícia. E outro policial roubou aquilo. Falou assim: os outros roubaram, por que você não ficou para você? Você sabia que eles iam roubar? Eu sabia. Por que você devolveu? Acho que hoje você não faria isso. Você já pensou muitas vezes sobre isso, porque alguém se deu bem com aquele dinheiro e você não tem nada. Agora me diz aí quanto que você quer. É só me dizer o valor, o local, e você vai achar muito mais do que isso dentro de um carro, só para você me livrar dessa aqui agora. Estava tentando corromper o policial honesto, aquele... Não vou contar o final do filme, mas é uma parte do filme, talvez você queira assistir. Censura 18 anos. Censura não, é classificação indicativa, né? Aquele homem está falando assim, só falar, ele assim: eu não quero. E aquele corrupto, aquele mafioso, ele estava acostumado a comprar os policiais desde os 10 anos de idade. E aquele homem fala assim: eu não quero isso aí não. Ele: o que você quer então? O que você quer? Alguma coisa você quer? E aquele honesto ficou olhando para a cara dele assim. Ficou olhando para ele. Aí o corrupto entendeu. Tá bom, você quer um acordo. Quer que eu entregue todos os corruptos que estão comigo? E o homem ficou olhando para a cara dele. Irmãos, 1/3 da polícia foi preso naquela época. Mas foi muita gente presa. E alguns cometeram suicídio para não ser preso. É uma coisa assim. Eu estava falando ontem com o pastor Heraldo.
eu quero começando hoje, começando agora. Eu até anotei isso aqui. Eu quero começar um propósito de oração, porque a corrupção nesse país, ela era camuflada, mas hoje está escancarado, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Eu tenho um documento aqui, eu posso enviar para você agora, de dezenas e dezenas e dezenas, talvez centenas de coisas erradas que esses últimos governos fizeram. Tenho aqui agora, posso mandar para você, de quase 1 trilhão foi desviado do Brasil. Quem é que discorda de um negócio desse? Qual emissora de televisão bateu num negócio desse? Se está todo mundo, se 1/3 está envolvido nisso aí. Quem é que acredita nessas pesquisas? Se todo mundo ganhava com esse negócio? Ora, se eu tenho uma empresa de pesquisas eleitorais, faz o seu trabalho e ganha o seu dinheiro. Mas eles ganham muito mais para orientar as pesquisas. Não há como você não ver claramente com seus olhos, se uma pessoa um candidato sai na rua e logo mais de 1.000, 2.000 pessoas se aglomeram para ver, e o outro não pode sair com meia dúzia e fica xingando palavrão, porque ainda tem um pouquinho lá que está apoiando, tudo pago para ir lá. E aí um ator me fala assim: eu vim de graça. Eu fui no 7 de setembro, eu gritei a mesma coisa. E agora o Telegram, que é um aplicativo independente, está sendo sufocado. Porque é independente. Irmão, é muita hipocrisia. Existe censura no Brasil, sim. E existe pena de morte também. Não sei se você sabe disso. Não na lei, mas na prática existe. Vai discordar dessa máfia. A gente aqui fica discutindo coisas, no rasinho a gente não sabe de muita coisa não, irmão. A verdade é essa. Tem muito mais coisa, mais profunda acontecendo. Mas como agora o cerco está apertando, você encurralar um rato lá no canto, vê o que o rato vai fazer. Ele vai fugir de você até a hora que der. Vai ou não vai? E quando ele vê que não tem mais saída, ele faz o quê? Oi? Alguém já encurralou rato aí? Já, irmão? Qual foi a sua experiência? Matou, ou mata, ou ele vai partir para cima de você. A irmã conseguiu uma vitória ali, né? Um testemunho. Quem mais encurralou rato aí? Já? E aí? Matou? Puxa, aqui só tem matadores de gigantes aqui, ó. E aí, Leandro, matou também? Misericórdia. Tem uma delegacia aqui do lado, vou ter que dar parte. Ah, meu pai. Eu já encurralei rato também, mas não matei não. Ele que queria me matar. Quando ele veio para cima, o que aconteceu? O corajoso, meu irmão, criou mais coragem para correr do que... Misericórdia. É a lei de quem grita mais forte, né? O rato gritou comigo, vou dizer: senhor, tá bom, fica aí, a casa é sua. Mas, irmãos, agora o presidente Jair Bolsonaro não pode abaixar o combustível, porque se ele baixar o combustível, o TSE já ameaçou ele que é ano de eleição, ele vai estar fazendo isso para ganhar voto. E a população inteira clamando para baixar. Eu tenho aqui também um documentário que fala quanto custa a gasolina nos outros países. No Brasil, ela poderia custar a metade. E quando eu falo gasolina, eu estou falando gasolina, diesel, álcool e o gás de cozinha. E agora o gás natural também.
Está sofrendo alteração essa semana, só Deus na nossa vida. Eu preguei domingo passado que você vai sobreviver a tudo isso aí. Falei aqui sobre como era o Brasil em 1980 alguma coisa, até os anos 90, inflação de 1.700%, era uma coisa horrível, era galopante a coisa. Você comprava alguma coisa por R$10 hoje no mercado, amanhã estava 14, depois estava 18, depois 20, era uma coisa absurda, e nós sobrevivemos. Você vai sobreviver, você vai vencer. Mas agora o que acontece? O rato encurralado, quando eu ver que o cerco está perto, eles começam a gritar, começam a mostrar claramente. E aquele policial honesto, que estava ouvindo o mafioso falar com ele, falou assim: você é igual aos outros policiais, você é igual a todos eles. E aquele homem está ouvindo aquelas afrontas: você é igual a todo mundo. Ele falou assim: se eles são iguais a você, eles não são iguais a mim. E o homem prendeu todo mundo, inclusive os policiais que estavam com ele, que ajudaram ele a prender aquele mafioso. O seu filho, a sua filha, você, irmão, você precisa continuar no discipulado que você aprendeu. Você precisa continuar no ensinamento que você aprendeu. Porque Paulo está falando, o que aconteceu com vocês? Qual versículo que eu parei aí? Esses homens que apareceram aí mostram interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. E o que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. Estava escrito ali, ó, versículo 17. Você está entendendo? Versículo 18 agora. É bom vocês terem um interesse sincero sempre, e não somente quando eu estou com vocês. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por você. Agora eu quero ler na linguagem aqui, ó. Por quem de novo eu sofro as dores do parto. Versículo 19. Quantas mulheres já sentiram as dores do parto aí? Levanta a mão aí. Tem muitas mães aqui, né? Você já sentiu as dores do parto? Quantas vezes por um filho que já nasceu? Depois que ele nasceu, sentiu alguma dor do parto depois? Sentiu? Sentiu, Selma? Depois que nasceu? Você pode ter sentido outra dor do parto não. Sentiu? Nunca sentiu dor do parto? Essa aí foi bem-aventurada aí. Paulo está falando assim: eu estou sentindo as dores do parto de novo. Ou seja, vocês estão fazendo uma coisa errada e agora estão fazendo de novo. E eu continuarei sofrendo até que Cristo seja formado em vocês. Eu sofro as dores do parto até ser Cristo formado em vós. Amém, amados? Até ser Cristo formado em vós. Até que Cristo seja formado em vocês. Amém? Que Cristo seja formado na tua vida, meu irmão, minha irmã. Deixa eu voltar aqui, ó. O Espírito Santo está num processo aqui nessa igreja para gerar pais e mães espirituais. Amém, amados? E você, pai, vai ser pai de multidões. Vamos ver se as irmãs entenderam. E você, mulher, você vai ser mãe de multidões. Deus vai te usar poderosamente. Você não pode depois de muitos anos no cristianismo, não ser um cristão convertido. Precisa haver uma conversão dentro de nós.
Eu anotei uma coisa interessante aqui, ó. A ideia de crescer no conhecimento de Cristo está em todo o Novo Testamento. É expressada por várias figuras, como a de um bebê que precisa ser amamentado até poder ingerir alimentos sólidos, como um edifício que é construído aos poucos, como a de uma criança que se desenvolve até chegar ao estado de homem perfeito, homem feito, como a de uma planta que vai sendo regada até produzir fruto, e como no caso de um bebê que vai sendo formado até chegar ao momento do nascimento. Em todas essas comparações, o conhecimento de Cristo se adquire por acumulação natural. Isto é, não se conhece tudo de uma vez. Você não conhece Cristo tudo de uma vez, mas aprende-se aos poucos, num processo constante, cuja velocidade varia de pessoa para pessoa. O aprendizado, porém, não deve ser interrompido, sob a pena de o crente não se tornar um adulto espiritual. Aí você observa pessoas que estão na igreja há muitos anos, fazendo coisa de criança, coisas que são inacreditáveis, parece que não aprendeu. Enquanto que você vê outros que se converteram genuinamente. Irmãos, esses dois pastores que pregaram aqui, vou falar especificamente, os 4 foram uma benção, mas esses 2 pastores que vieram de São Paulo, do Jesus Copy, irmãos, eu fiquei ali impressionado de como eles usaram a palavra de Deus o tempo inteiro, sem fugir da Bíblia, o tempo inteiro. E eu falei com algumas pessoas, olha, esse pessoal, eles são muito bíblicos. E eu cheguei a falar com ele também, falei, olha, parabéns, meu irmão, vocês são bíblicos, vocês são de Deus, parabéns, dá para ver o compromisso que vocês têm. E eu me identifiquei com aquilo. E aí chego em casa à noite, minha esposa fala assim, deixa eu te contar um negócio. Sabe esse pastor que pregou lá na igreja? Falei, sim, eu falei com ele. Amadeu, ele leu não sei quantos livros. Ele leu a Bíblia toda 2 vezes, em um único ano, acho que foi o ano passado, ou 2020. E ele leu o Novo Testamento 11 vezes. Eu falei, está provado aí então o que eu falei. Quem é que tem tanto compromisso em ler a Bíblia se não tem um compromisso com ela? Deu para entender esse negócio? Falei, provou o que eu falei para algumas pessoas lá hoje. Leu o Novo Testamento 11 vezes. O máximo que eu consegui foram 2 vezes no ano. Falei, parabéns mesmo. Glória a Deus e que Deus os abençoe mais ainda. Pai, mãe, o seu filho, eles são discípulos de alguém que tem compromisso com a Bíblia, por isso que eles são assim. Pai, mãe, o seu filho tem que aprender honestidade com você. Você tem que aprender a ser fiel dizimista, ofertante da casa do Senhor com você. Ele tem que ver você preenchendo lá o envelope. Algumas vezes, meus filhos abriram a porta do meu quarto e me viram de joelho lá. Sabe o que acontece? Hoje eu abro a porta do quarto deles e eu vejo lendo a palavra de Deus ali. Já peguei meu filho dormindo com a Bíblia no peito e se pegou no sono. Irmão, gera. Primeiro Cristo tem que ser gerado em você, e a partir de você vai ser gerado na vida das outras pessoas. E amanhã você vai ser um pai orgulhoso, uma mãe orgulhosa. Amém? Eu falei para falei para o pastor Ivan, lá do Cojumorama, estava meio devagar, falei, irmão, vai para lá, vai lá. E ele falou, eu vou, e veio.
Eu falei, tá vendo lá o pastor Wesley? Um dia eu fui lá na igreja com a pastora Roberta, lá na igreja dele, lá em Angra, ministrar para ele crescimento. Hoje ele está vindo aqui ministrar para a gente. Falei, Ivan, você está vindo aqui hoje nessa condição aí, ó, buscando o crescimento. Amanhã você vai voltar aqui, você vai ministrar a palavra. E um dia vocês vão lembrar que eu falei isso aqui. Acho que você nem conhece ele. É mais baixinho que eu. Mas você vai ouvir falar. E eu já falei, irmão, você precisa fazer isso, isso, isso. E ele falou assim, pastor, eu preciso de um discipulador. E pela misericórdia de Deus, a gente está ajudando até um pastor lá do outro lado do Oceano Atlântico, lá na África, não é? Toda semana. Esse irmão ontem ficou incomodado porque não foi transmitido, né? E ele quer receber esse material. Ele falou assim, eu pago o material. Eu falei, não, irmão, um dia ele vai vir aqui, né? Mas ele quer que eu vá lá. Deus está fazendo essa obra. Eu estou encerrando aqui, amados. Tessalonicenses 4:1 fala assim: finalmente, irmãos, rogamos a vocês, exortamos no Senhor Jesus Cristo, que como vocês de nós receberam, efetivamente vocês estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Efésios 4:13 fala sobre chegar à estatura, à plenitude de Cristo. Amém? E eu quero encerrar aqui dizendo para você que todos os dias precisa você crescer um pouco mais. Amém, amados? Todos os dias, até você chegar no nível da plenitude de Cristo formado em você. Amém? E quando você se tornar esse cristão que o Senhor quer, quando nós nos tornarmos, ninguém vai conseguir mais tirar isso de dentro de você, porque já nasceu em você. Deu para entender isso aqui? Amém? Então presta atenção nisso aqui. É o último exemplo que eu quero dar aqui. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, mais ou menos. Quando Jesus estava sendo julgado, Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Mas teve uma mulher lá que falou assim: você verdadeiramente esteve com ele, porque o teu modo de falar te denuncia. E aí Pedro, para disfarçar, começa a fazer o quê? Xingar palavrão. Começa a xingar palavrão para dizer: eu não conheço esse... Aí fala um monte de palavrão lá. E é a hora que Jesus olha para ele, ele olha para Jesus e ele sai triste. E aí o galo canta lá, né? Irmão, o teu modo de falar muda quando você anda com Cristo, quando você lê a palavra, quando você se envolve, quando você está... E sabe de uma coisa? Você nem sabe, nem percebe, mas tem pessoas olhando para a tua vida nesse exato momento. Seja na tua família, seja na igreja, seja no colégio, seja onde for. Eu lembro que lá na minha formatura da faculdade, o pessoal foi para Hollywood, ali o salão de festa. E aí teve um momento lá do champanhe, né? E aí todo mundo pegou o champanhe, a taça e vai tomar um negócio. Vira, aquela coisa. Mas, irmãos, quando eu só olhei para a mesa cheia de taça, eu percebi que tinha um monte de olho olhando para onde? Estava olhando para mim. Eu olhei para eles lá: Pai do Senhor, igreja.
Tem gente olhando para você agora. Tem gente olhando para você. Tem gente torcendo para você se dar mal, para depois jogar na tua cara. Viu? Olha lá, disse que era crente. Mas tem um monte de gente torcendo, mas muito para você não cair, não tropeçar. Porque não está apoiando nem na Bíblia, não está apoiando na fé em Cristo, não está apoiando no Senhor, está se apoiando em você. Pode acreditar nesse negócio. E aí você fala, larga Deus, chulé, não é, olha para Cristo. Irmão, tem gente que não vê Cristo, ele vê você. E eu gostei muito do que eu ouvi esses dias recentemente. Acho que foi o pastor Rubem que falou aqui. Tem gente que nunca vai ver Jesus, mas vai olhar para você e precisa ver Cristo em você. E vão ver Jesus em você. Vão ver Jesus brilhando em você. A gente não aprende só a ter vida cristã, vida santa com a Bíblia, não. Eu aprendo muito com a palavra de Deus, mas eu aprendi muito com a minha mãe, aprendi muito com o meu pastor, aprendi muito com a honestidade, com o meu avô. O pai da irmã Marli ali, ó, tinha um compartimento secreto lá que ele guardava o dinheirinho dele. Ele pregou uma madeira embaixo de uma outra lá. Um dia ele me leva lá naquele quarto. Madeu, vou te falar um negócio. Fala, vô. Põe a mão aqui embaixo. Aí eu botei. Vô, tem uns 200 e pouco aí. Só no tato. Ó, aqui que eu guardo meu dinheiro. Se alguma coisa acontecer comigo, tem esse dinheiro aí. Mas só você sabe. Depois eu descobri que mais uma meia dúzia sabia. Minha tia sabia. Só você que sabe, hein? Vô, estou precisando de um dinheiro aí, me empresta aí. Aí ele me emprestava. E eu fui pagando cada centavo dele lá, né? Graças a Deus ele foi para o céu e eu não fiquei devendo nada. Mas as pessoas podem dizer aonde guardam dinheiro para você, não pode? Porque ele confiava em mim. E graças a Deus eu nunca toquei naquilo ali. Tem coisas que cada um é tentado em algumas coisas, tem coisas que não fazem o menor sentido. E que o Senhor nos abençoe. Mas, amados, até que Cristo seja formado em você e você entenda que você é um discípulo, mas você também é um discipulador. Cada um aqui vai ser um ministro de Deus aqui, ó. Essa igreja aqui vai ter vários cultos aqui, ó. Vamos precisar de você para ser obreiro, vamos precisar de você para estar no louvor, vamos precisar de você para orar, para fazer visita, para fazer célula. Deixa Deus te usar, amém, amados? Nós vamos daqui a um tempinho agora, daqui a pouco, fazer uma recepção de membros, não é? A ideia é de quem tem um ano para cá, se alguém ficar triste porque nunca foi recebido, vem nesse culto também. Mas é porque a gente precisa começar a desenvolver isso e entender em que nível está cada pessoa para a gente chegar, sair do ponto A para o ponto B, do B para o C e assim progredir cada um. Nós estamos preparando um material, está no nosso coração, para os líderes acompanharem as pessoas, igual um prontuário. Uma vez eu voltei num médico, muitos e muitos anos depois, e ele veio com uma ficha amarelada. Falou, essa aqui é a sua ficha, você esteve aqui quando você tinha 12 anos de idade. Olha aqui, ó. E você teve com isso, e eu receitei isso, eu falei, gente, que acompanhamento. Ele nem lembrava mais de mim, mas quando eu fui lá, Amadeu Henrique, ele foi lá, pegou a minha ficha. A gente precisa de acompanhamento, de cuidado. Eu cuido de muita gente, eu fico anotando aqui no celular. Eu quero que cada líder esteja preocupado, atento com quem está discipulando. Deus vai te dar uma pessoa hoje, mas amanhã vão ser 20, 30, e a gente precisa tomar cuidado para não negligenciar ninguém. Amém, amados? Tem pessoas que me procuram, eu inicio um tratamento, depois elas não voltam mais não. Tem que voltar, irmão, e eu gosto de acompanhar. Eu quero ver o seu crescimento, amém? Qualquer planta precisa todo dia estar sendo regada, qualquer criança recém-nascida precisa ser alimentada. E a gente passa a identificar
quando está com gás preso, quando precisa de descanso, quando está com sono, quando está chorando porque está com fome. A gente começa a identificar essas coisas, passa a fazer parte. E eu quero que você grave uma coisa: ninguém aqui me incomoda não, irmão. Me incomoda não incomodando. Me incomoda quando você não busca estar perto de pessoas que vão longe, e Deus vai te abençoar. Amém, amados? Fica de pé no seu lugar. Que o Senhor continue ministrando, falando aos nossos corações. Deus está forjando, está levantando pessoas aqui. Deus está levantando você aqui. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, pela ministração da Tua palavra. Que o Senhor continue nos dirigindo, nos abençoando, nos fortalecendo. E, ó Deus, que cada dia, que através desta mensagem hoje e todas as outras que seguirão, nós possamos, meu Deus, estar nos convertendo a Ti. Que haja conversão genuína em nossos corações. Ó Deus, que o Senhor nos converta a Ti e nós seremos convertidos. Que o Senhor nos transforme e nós seremos transformados pelo Senhor. Ó Deus, eu peço que nesta hora, neste momento, o Senhor fortaleça e abençoe, ó Deus, cada coração. Se essa pessoa ficou pelo meio do caminho, o Senhor restaure ela nesta hora. O Senhor renove ela neste momento. Meu Deus, eu quero cada dia poder viver isso aqui, ó Pai. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, mas perdoa-nos nesse momento, Senhor, e que o Senhor nos ajude a Te seguir. Essa conferência, ela tem um tema: siga-me, e nós queremos Te seguir, porque o Senhor foi formado em nós. Eu oro neste momento para que Cristo seja formado em cada coração aqui. Cristo seja formado, gerado em cada pessoa aqui, meu Deus. Que haja um novo nascimento e que essa pessoa, quando menos perceber, ela se veja um cristão de verdade, comprometido com o Senhor. Meu Deus, aquele pastor ontem falou sobre quando o imperador romano usava cristãos para iluminar a cidade, queimando eles nos postes. E eles morriam adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Que fé viva! Talvez nenhum de nós vai passar por situações, e eu espero que não, como essas. E eu oro a Ti para que o Senhor nos livre e nos guarde de todo mal. Mas, meu Deus, que todos nós estejamos prontos para morrer, se necessário for, por amor a Cristo. O Senhor Jesus falou: quem não negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não é digno de mim. Meu Deus, que todos os irmãos dessa igreja tenham um compromisso com o batismo nas águas. Todos os irmãos dessa igreja tenham um compromisso com a Santa Ceia, mas muito mais em viver uma vida reta na Tua presença. Ó Deus, eu quero abençoar a igreja do Nazareno em Edson Passos. Eu quero abençoar este homem, esta mulher. Eu quero abençoar aqui cada lar, cada família aqui representada. Talvez essa pessoa tenha dado muito mau exemplo naquele quintal, e ela tem até vergonha de entrar ali. Algumas vezes ela tem vergonha de levantar a cabeça quando está passando na rua. Meu Deus, neste momento eu peço que o Senhor faça uma obra nesse sentido. Primeiramente, que nós nunca mais venhamos cometer os pecados que cometemos, que nos envergonhou, que nos trouxe essa vergonha, essa mancha. Essa é a minha primeira oração. Mas a segunda oração é que o Senhor nos faça cair na graça de Deus e dos homens. Que as pessoas possam até dizer de nós: fulano mudou. Aquela pessoa realmente mostrou que tem um compromisso com Deus. Porque, meu Deus, é vergonhoso quando nós fizemos alguma coisa de errado e nós precisamos olhar para os parentes novamente, precisamos olhar para as pessoas que nós ofendemos novamente.
E se tem alguém aqui nesta manhã que está vivendo debaixo desse jugo, desse peso, dessa angústia, esse mal caia por terra aqui agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que essa pessoa possa ser honrada pelo Senhor, exaltada pelo Senhor, ó Deus, e que esta pessoa, ó Deus, ande de cabeça erguida, sabendo que os nossos pecados em Cristo, eles foram perdoados. Ó Deus, é uma obra tremenda que o Senhor está fazendo aqui nessa igreja, eu quero abençoar. Talvez tenha pessoas aqui que não estão nem entendendo essa oração, mas, meu Deus, quem está sofrendo sabe. Quem sofreu essas coisas está entendendo exatamente o que está passando. E eu quero abençoar aqui cada coração, cada lar, cada família. Dê a tua vitória. Que esse homem possa ser o maior exemplo para os seus filhos. Mais do que o pastor da igreja, mais do que quem quer que seja. Ó Deus, diz a tua palavra que o Senhor Jesus é que falou que obras maiores nós faremos. Então, meu Deus, essa obra começa lá na nossa casa. Que o Senhor abençoe cada lar. Essa mulher aqui seja o maior exemplo para a sua família. Eu abençoo, dá sabedoria às tuas servas, a sabedoria a esses teus servos. Em nome de Jesus, amém. E louvado seja o Senhor. Glorifique ao Senhor, exalte a Ele. Ele merece, Ele é digno. Fala para a pessoa ao seu lado, você está abençoado. Cristo está sendo formado dentro de você, irmão. Está sendo gerado aí dentro de você. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.